Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém? E a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Deus cria alguma coisa para ser vazia. Deus cria alguma coisa para... O original é caos. A terra estava em caos. Deus cria alguma coisa para ser caos, para ser confusão, para ser trevas, para ser abismo. Existe sentido, existe razão, existe propósito em criar alguma coisa para o caos, para a confusão, para as trevas? Não havia. Não é assim. Deus não criou a terra para ser assim. Aliás, tem um versículo dos profetas que diz: Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Amém? Está lá nos profetas. Porém, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Diga comigo: o Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus está pairando sobre nós aqui, aleluia. O Espírito de Deus está pairando sobre você. O Espírito Santo está sempre sobre nós. Porque quando alguma coisa não está certa, não está bem, não está exatamente como Deus quer, a terra não estava como Deus quer. Em caos, vazia, em trevas e abismo, em confusão, em perturbação, em desordem, em corrupção, não está como Deus quer. Então o Espírito de Deus estava ali, pairando. Diz os teólogos, os que estudam mais do que a nós há muitos anos atrás, que o Espírito Santo estava pairando ali, esperando o comando do Pai, do Criador. Então Deus está, o Espírito de Deus, ele é uma parte de Deus, também é Deus, e que ele executa os comandos, as ordens de Deus. E ele estava esperando o quê? O que o Espírito Santo estava esperando? Pairando, outras expressões é fermentando, chocando, fomentando. O Espírito Santo estava observando, vigiando. Mas também o Espírito Santo estava numa expectativa de que ele teria que fazer alguma coisa. Em algum momento o Espírito Santo iria fazer alguma coisa. Fale para o seu irmão: em algum momento o Espírito Santo vai fazer alguma coisa. Aquela disposição de servir, coisa linda, né? O Espírito Santo tem disposição para servir. E quem que ele estava esperando? Jesus. E disse Deus. O verbo de Deus, disse Deus já é Jesus, porque quando o Pai fala já é Jesus. O verbo se manifestou, o verbo de Deus se encarnou. Jesus disse: haja luz, e houve luz. E luz é vida, luz é a presença de Deus, luz é a bênção de Deus, luz é o poder criativo de Deus. Então, o Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo está trabalhando sobre nós. No nosso caso, é porque o Espírito de Deus tem a função de nos fazer ser a imagem e semelhança de Deus. Esse é o trabalhar de Deus na sua vida. É levar você a um crescimento, a uma maturidade. Há vários despertamentos, há várias renovações espirituais. O Espírito Santo está trabalhando sobre você. Estou falando sobre a obra de Deus no mundo, no homem, no nosso espírito. No capítulo 6 de Gênesis, versículo 3. Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aprendemos uma outra coisa nesse texto.
O Espírito Santo não pode agir para sempre numa pessoa que é carnal. Se uma pessoa for carnal, se ela for continuamente carnal, mundana, cheia de pensamentos maus, desejos maus, sentimentos maus, inclinada para a maldade, desprezo de Deus, o Espírito Santo não agirá continuamente. O Espírito de Deus vai se afastar dessa pessoa e ela vai cair cada vez mais na corrupção do pecado, na escravidão do pecado, nos vícios, vai se entregando para os vícios, vai se corrompendo moralmente, emocionalmente. Graças a Deus, muitos de vocês nem sabem o que é isso, aleluia. O que é ser escravo do cigarro, o que é ser escravo de um copo de pinga, o que é ser escravo de beber cerveja, litros e litros de cerveja, de usar drogas, maconha, cocaína. Graças a Deus, você não sabe o que é isso. O que é ser refém de uma droga, onde a pessoa se dispõe a fazer qualquer coisa, qualquer maldade, qualquer loucura para conseguir um pouquinho da droga de que ela é dependente. Então, o Espírito de Deus não pode agir quando uma pessoa insiste numa vida de carnalidade. O versículo 5, logo adiante: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era o quê? Continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Por que Deus desistiu de salvar o homem, de trabalhar no homem, de agir na vida do homem? Porque o seu coração estava constantemente inclinado para a maldade. Então Deus disse: eu não vou usar de misericórdia, de bondade com essa pessoa. Então Deus se arrependeu. Eu preciso falar o termo mais apropriado do hebraico, que significa Deus mudou de planos. Se arrependeu não é o sentido de se arrepender como o sentido do homem, de dar meia volta, de reconhecer o erro. Deus não reconheceu erro nenhum. Deus criou o homem para ser a imagem e semelhança dele. Como o homem não cooperava, Deus disse: vou ter que mudar de planos novamente. E aí foi quando Deus achou graça em Noé. Não é isso? Versículo 8 e 9. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E aí nós podemos dizer que Noé andava com Deus. Quem é a pessoa que anda com Deus? É a pessoa que quer ser justa e íntegra. Não quer dizer que você é absolutamente justo e íntegro, mas só o fato de você querer ser justo e íntegro, Deus anda com você. Deus acha graça de você, porque é isso que para Deus é bonito, isso que para Deus é interessante, é isso que é para Deus que é legal. Uma pessoa que quer ser correta, uma pessoa que quer ser justa, uma pessoa que quer ser honesta, uma pessoa que quer ser boa. Isso é diferente, porque o comum, o natural, o normal são as pessoas se entregarem para a vida mundana e carnal. Então por que Noé achou graça diante de Deus? A Bíblia diz: porque ele era uma pessoa correta, ele tinha um senso de justiça, ele tinha um senso do certo e do errado. Ele estava usando aquele senso, aquela sensibilidade do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom, o que é correto, o que agrada a Deus, o que provavelmente agrada a Deus. Ele tinha um conceito, ele tinha uma ideia, porque não existia lei, não existia a Bíblia, não existia ninguém ensinando o que era certo, o que era errado. O senso de justiça havia no coração de Noé, porque ele acreditava em Deus e ele temia Deus. Por causa do temor de Deus, ele pensava: será que isso é certo? Será que isso é errado? E ele fazia o que era certo, ele não fazia o que era errado. E Deus achou ele legal, e Deus andou com ele.
Outra pessoa que Deus andou é Enoque. Enoque está no capítulo 5, né? Eu acho que não anotei aqui a história do Enoque. Enoque 5:24. É interessante a história de Enoque. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O que significa isso? Deus olhou para a vida do Enoque e falou: olha, o mundo não é digno de você. Meu Deus, que coisa. Deus falou: Enoque, o mundo não te merece. Você é bom demais para este mundo. Que coisa linda. E Deus falou: Enoque, vem aqui para cima, sem morrer, sem experimentar a dor nem a morte. Enoque foi trasladado, tomado, e desapareceu da terra. A pergunta é: por que Deus trasladou Enoque? Eu não tenho muita coisa sobre essa informação sobre Enoque, mas eu tenho um texto em que Pedro fala de Ló. 2 Pedro 2:7-8. Coloca aí, linda. 2 Pedro 2:7-8. Você vai ter uma ideia por que Deus arrebatou Enoque. Primeiro é necessário que você saiba que Enoque foi o primeiro pregador. O primeiro pregador e profeta que saía pela terra, provavelmente diariamente, pregando que Deus traria justiça sobre a terra, destruiria o mundo com águas de dilúvio. Ele falava isso: eis que vejo vindo sobre os céus o Senhor com uma miríade de anjos, e vai subverter a terra. Eis que o juízo de Deus está vindo, a justiça de Deus está vindo. Enoque andou pela terra pregando. É interessante, sabe por quê? Porque quando Deus criou Adão e Eva, e os primeiros filhos, Abel era para ser o pastor. A gente vê isso. Ele fez uma oferta, agradou a Deus. Deus fez um sinal que se agradou de Abel, e era para Abel ser o pastor. Mas aí Caim ficou com inveja e teve ódio do seu irmão e matou o seu irmão. Então Adão e Eva oraram a Deus e disse: dá-nos outro filho, para que seja como Abel. E nasceu um outro filho, milagrosamente. Talvez Eva nem poderia ter mais filho. Foi aquele filho temporão, né? Como diz o menino, aquele filho, último filho, a rapa do tacho. E saiu o 7. Porque Caim havia proclamado: comigo tem que ser 7 vezes, para me vencer, tem que ser 7 vezes melhor do que eu, tem que ser 7 vezes pior do que eu, tem que ser 7 vezes terrível para me vencer. 7 vezes. E aí Adão e Eva colocaram o nome de 7. Ou seja, esse homem vai fazer justiça na terra. E 7 fez justiça? Não fez. Ele teve um filho que chamou Enos, e Enos quer dizer fraco. Então ele pôs o nome no filho aquilo que ele se sentiu fragilizado. Foi a segunda geração. A 7ª geração saiu este homem chamado Enoque, que viveu 365 anos. 365 é mais ou menos 1/3 da vida de uma pessoa. Se uma pessoa hoje viver 90 anos, eu vou dizer para você que Enoque tinha 30 aninhos quando Deus arrebatou para si. 30 anos. Não era uma idade de tanta maturidade, de tanta experiência, mas ele agradou a Deus. E eu vou dizer porque 2 Pedro diz: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados de Sodoma e Gomorra. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das suas obras iníquas. Você sabe por que Deus arrebatou Enoque? Porque como Ló, ele sofria vendo a maldade do mundo, vendo as injustiças, vendo as covardias, vendo a violência, vendo um povo bandido, maldoso, pervertido, adorando
E Deus se compadeceu dele. E falou: você não pode ficar vivendo aí na terra. Que coisa linda. Deus se agradou de Enoque, porque ele não era feliz na terra. Ele nunca ia ser feliz na terra, porque ele sofria com a maldade das pessoas. Coisa rara, coisa que agrada o coração de Deus. Se você também fica inconformado com essas maldades no mundo, eu quero dizer que você agrada o coração de Deus. Por mais que a gente se esforce para ser um pouco feliz, e podemos ser um pouco felizes com a família, com a igreja, com o trabalho de Deus, com alguns momentos maravilhosos que a gente vive, mas parece que a gente nunca chega a ser completamente feliz, pela situação que está o país, pela situação que está em tantos lugares. E ainda, se você pensar em mundo, pensar no planeta, no mundo, pensar na Venezuela, nos países do Oriente Médio, a gente não vai dormir nem dia nem de noite, porque a gente vai dormir, não vai ter paz. Não é verdade, irmãos? Deus arrebatou Enoque para si, porque ele tinha uma alma justa. Ele andava com Deus. Ele andava no temor de Deus. Em Gênesis 41, 38, falando de José, filho de Jacó, quando Faraó foi honrar José para que atribuir a ele a posição de primeiro-ministro do Egito, Faraó disse aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Em outras palavras, Faraó estava dizendo: é fácil hoje encontrar na terra um homem que tenha um Espírito Santo na vida dele, um espírito de temor de Deus, um espírito de sabedoria, um espírito de prudência, um espírito que sente compaixão das pessoas. Está difícil achar homens que tenham um coração humilde na presença do Senhor, que tem espírito de sabedoria, que tem um espírito de excelência. Então, andar com Deus é ter esse espírito de excelência. Pode ser ter uma força descomunal. Juízes 14:6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de Sansão, de tal maneira que ele rasgou um leão novo, como quem rasga um cabrito sem ter nada nas mãos. Ou seja, como se rasga um cabrito com uma espada, com uma faca afiada, e vem rasgando o cabrito com uma espada. Sansão rasgou um leão com seus braços, porque o Espírito do Senhor se apossou dele. Entenda que naquela época, no contexto que eles viviam, esse tipo de força era importante. Hoje não adianta mais ter esse tipo de força. Hoje nós precisamos da força espiritual, amém? Nós precisamos de força emocional. Nós precisamos de uma capacidade de resistência diante das adversidades da vida, de suportar, de tolerar, de superação. Hoje você precisa sim de uma força sobrenatural, de um poder como teve Sansão, você precisa ter, mas é uma força de superação sobre as dificuldades, sobre os desafios da vida. E o Espírito Santo foi dando aos homens naquele tempo, naquela época, poderes assim. Como 1 Samuel 16:13 diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, depois que Samuel o ungiu com chifre de azeite. O Espírito do Senhor se apossou de Davi e deu a Davi uma coragem, uma disposição, ainda tão jovem, de ir para a guerra. Quem queria ir para a guerra? Quem tem vontade de ir para a guerra? Arriscar a sua vida, arriscar o seu futuro, arriscar tudo. Mas Davi, cheio do Espírito Santo, ele não somente se dispôs a ir à guerra, ele se dispôs a lutar com o campeão dos filisteus,
um herói dos filisteus chamado Golias. E aliás, hoje meu genro disse que ontem comeu carne de carneiro e que foi muito gostoso a carne de carneiro. Eu falei, pois é, Golias comia um carneiro por dia. Um carneiro por dia e 25 litros de vinho para sustentar esse vagabundo. Você queria ter um filhinho desse? Um carneiro por dia? Só para ele. Tinha quase 3 metros de altura. Ia pesar uns 350 quilos, 400 quilos no ano. Ele só caísse em cima de Davi, matava que nem aquele segurança que matou o rapaz, né? Se jogou em cima do rapaz, sufocou o rapaz. Golias poderia matar assim. Só que Davi era bom da pedrada. Ninguém sabia até então que um brinquedo de criança poderia ser uma arma. E Davi é o primeiro a transformar um brinquedo de criança numa arma de guerra, que é usar a funda, um tipo de estilingue. E ele era bom naquilo. Ele sabia que ele não errava. Ele não errava a 30 metros. Ele não errava a 30 metros. Quanto mais se ele se aproximasse a 20 metros. Então, ele confiou exatamente na presença de Deus, no fato de ele defendia Deus, no fato de ele defendia a causa de Deus, o povo de Deus, o rei de Israel, e que ele também tinha habilidade com aquela arma de criança. O Espírito de Deus, Salmo 104:30, o texto diz: envias o teu Espírito e os animais são criados, e assim renovas a face da terra. Quando Deus cria, quando Deus dá vida, Ele renova a face da terra. Diga comigo: o Espírito de Deus dá vida, o Espírito de Deus renova. Diga: o Espírito de Deus gosta de dar vida e de renovação. O Espírito de Deus é o Espírito da renovação. Isaías 11:2, falando de quando o Messias viesse ao mundo, repousaria sobre ele o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor repousando sobre Cristo, o Messias, fala aqui de 6 funções, 6 qualificações que o Espírito Santo deu para Cristo. E são 6 qualificações que o Espírito Santo dá para aquela pessoa que teme a Deus e serve a Deus: espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho do Senhor, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e espírito de temor de Deus. Você tem o Espírito Santo, então você tem esses atributos, essas qualificações, ou pelo menos você sabe que tem que ter essas qualificações. Isaías 32, verso 15, falando da corrupção de Israel, falando do pecado da nação, que Israel não permanecia nos mandamentos do Senhor, que Israel não servia a Deus de coração. Isaías profetiza: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar e o pomar em bosque. Eu achei legal esse texto, porque afinal de contas, o que tem o pomar? Cadê os mineirinhos aí? Cadê os baianos? O que tem no pomar? Árvores de fruta. Então o que o Espírito Santo nos dá? Fruto. O amor, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, a alegria, domínio próprio. Mas até que o Espírito de Deus desça, venha do alto. Aqui está profetizada a vinda do Espírito Santo para encher o nosso coração, para entrar na nossa vida. Olha só Ezequiel 36, Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26 está dizendo isso: dar-vos-ei coração
novo. E porém dentro de vós, repita comigo, dentro de mim. Dentro de mim. Olha o que o texto diz. Lembra que eu comecei a falar que o Espírito Santo pairava? Agora, Isaías diz que só tem um jeito do povo parar de corromper, parar de pecar, parar de desobedecer a Deus. Só tem um jeito: que o Espírito lá do alto venha e se derrame sobre nós. Aí Ezequiel fala isso: porei dentro deles um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, o coração duro, e porei dentro de vós um coração de carne, que é o coração sensível, coração de gente humana mesmo, porque uma pessoa humana tem que ser uma pessoa sensível. E porém dentro de vós o meu Espírito, olha, o meu Espírito com E maiúsculo. Deus está dizendo: só tem um jeito para resolver o problema do pecado, é eu dar o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos. Por que hoje o crente mais maduro tem prazer de ler a Bíblia, tem prazer de orar? Não é difícil ir na reunião, não é difícil falar alguma coisa sobre Deus, tem prazer de cantar, tem prazer de louvar, não é difícil, não é tão difícil assim, ficar tocando aquilo não é tão difícil, porque o Espírito Santo ajuda, porque o Espírito da graça está sobre nós. Não é mais difícil servir a Deus, não tem luta, não tem tribulação. Eu vou tomar cerveja lá na lanchonete, ou eu vou para a igreja, não tem mais tribulação, eu vou para a igreja. É gostoso. Como diz o mineirinho, não tem discussão, não tem conversa. O prazer de servir a Deus. Se você sente prazer de servir a Deus, é porque o Espírito Santo está no controle. O Espírito Santo está no controle da sua vida. A mão de Deus está sobre você, acima de você. Pairava, o Espírito Santo paira sobre você, mas o Espírito Santo está dentro sobre você, está dentro de você. E te ungiu, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, também falando sobre Jesus. O ministério de Jesus começa que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Para que o Espírito Santo unge? Nós vamos ter até semana que vem a unção para os mensageiros de paz, não é isso? E está aqui, para que o Espírito Santo te escolhe? Porque a palavra ungir significa escolhido de Deus. Cristo é o ungido, é o escolhido, é aquele que recebe o óleo de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Para que Deus te ungiu? Para pregar boas notícias para as pessoas. Deixa os jornalistas falarem as más notícias, mas uma pessoa na unção do Espírito prega boas notícias, curar os que estão quebrados, proclamar libertação, proclamar liberdade, libertação dos vícios, apregoar que este é um ano agradável, este é o ano da vitória, este é o ano da bênção, este é o tempo da sua libertação plena, total. Este é o ano de você começar a ser feliz de verdade, a consolar todos os que choram porque estão sofrendo, a pôr uma coroa na sua cabeça, em vez de cinzas de humilhação, colocar óleo de alegria em vez de um espírito angustiado, e vestes de louvor, vestes de salvação, para que você seja o quê? Chamado carvalho de justiça, plantado na casa do Senhor. Carvalho é uma árvore grande, é uma árvore forte, árvore forte. O que o Espírito Santo te unge para você ser um crente forte? Fala, eu sou forte. Fala, eu tenho a força do Espírito Santo. O Espírito Santo está pairando sobre mim, mas também está derramado sobre o meu coração. Joel 2, 28 a 30 é a profecia. E acontecerá depois desses dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre servos e servas derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios
prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Diga comigo: sangue, fogo e coluna de fumaça. Esse texto é curioso. Os sinais que Deus vai mostrar na terra e no céu: sangue, fogo e coluna de fumaça. Ora, esses são elementos do culto judaico, do culto a Deus. Quando se chega na presença de Deus, no culto judaico, a primeira coisa é o altar do sacrifício. E ao ver o sangue, você lembra do quê? O que representa o sangue do cordeiro? Representa que Deus te ama. Representa que Deus te perdoa. O sangue da redenção, o sangue da libertação. A visão do sangue é o povo curado, é o povo liberto, é o povo que recebeu o perdão e a misericórdia de Deus. Fogo, além de ser um elemento de purificação, também é um elemento de poder. Então Deus quer te dar fogo. O que é o fogo? É poder, é uma força controlada, é uma presença de Deus na sua vida. É o fogo de Deus, é um fogo que aquece seu espírito para você não se esfriar no mundo. Você já viu que a pessoa, quando sai dos caminhos de Deus, não se fala que ela esfriou espiritualmente? Uma pessoa que esfria está precisando de quê? De fogo. Não pode faltar fogo na sua vida. Se faltar fogo, você esfria. Esfria seus interesses com Deus, esfria a sua fé. Aí a sua oração se apaga, aí seu temor desaparece. Aí aquilo que antes você tinha constrangimento, vergonha de pecar, você perde a vergonha, fica sem vergonha, porque esfriou. Antes você pensava: nossa, Deus está me vendo, eu preciso me comportar bem, porque eu ando na presença de Deus, eu ando no temor de Deus, o Espírito Santo está aqui comigo. Você fica constrangido de fazer coisa errada. Mas quando você tem descaso, desprezo pela presença de Deus, você passa a fazer coisas escondidas, coisas erradas. Então o que Deus não quer que falta na igreja do tempo de hoje? A consciência de que o sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados, de que Deus nos deu fogo, uma unção, uma presença que aquece a nossa alma e não nos deixa esfriar espiritualmente. E a coluna de fumaça fala da comunhão com Deus, fala de uma conexão, de uma ligação. Você tem um contato direto com Deus, você tem uma ligação direta com Deus. A coluna de fumaça fala de Deus recebendo a sua oração, Deus recebendo o seu louvor, Deus recebendo o seu culto, porque Deus tem prazer na sua vida. Deus tem prazer. Amém. Esses são os sinais que nós precisamos. E Jesus falou sobre essa coisa do Espírito Santo, João 16, verso 7. Eu já estou quase encerrando. 16, 7, João 16, 7. Esse texto eu estou sempre enfatizando ele, porque eu acho realmente notório que ao falar isto, Jesus está cumprindo a profecia, essa de Isaías, que até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Espírito do alto, porque não é o Espírito de baixo. O Espírito de baixo vem do inferno, o Espírito de baixo do diabo, não é? Agora o nosso Espírito vem de cima, vem do alto, vem dos céus, vem da casa de Deus. Então, como disse Ezequiel: porém dentro de vós o meu Espírito, um Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o espírito de carne, e porei dentro de vós o meu, diz o Senhor, o meu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Jesus disse para os discípulos: mas eu vos digo a verdade. Aleluia. Jesus sempre diz a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for,
eu vou enviarei. Jesus foi, então quem é que veio? O Espírito Santo. Jesus disse: eu tenho que ir. Ele explicou aquela cena de Maria quebrando o vaso, derramando o óleo sobre ele, e todos os discípulos ficaram criticando. Judas ficou amaldiçoando Maria, porque aquele vaso de alabastro com nardo puro valia muito dinheiro, 1 ano de salário de um trabalhador, 1 ano de salário Maria derramou sobre Jesus, até porque ela tinha comprado para Lázaro. Mas Lázaro não ressuscitou dos mortos. Lázaro não precisa mais daquela unção, daquele óleo perfumado da Índia. Era importado naquela época, era produto importado, muito caro, somente ricos tinham. E Maria pensou corretamente: se Jesus ressuscitou meu irmão Lázaro, nós íamos ficar sem irmão, nós íamos ficar sem bens. A Bíblia diz que eles eram ricos, mas o homem da casa morrendo, elas não poderiam ser donas das empresas, dona dos negócios, que provavelmente Lázaro tinha algum negócio rendoso, provavelmente ligado a curtume. Ele era praticamente quase um sócio de Simão Curtidor, amigo de Simão Curtidor, amigo no sentido de uma sociedade mesmo. Então Lázaro provavelmente trabalhava com curtume, com couro, que era direito dos levitas, ficar com o couro de alguns tipos de sacrifício, que o couro dos animais eram resgatados pelos levitas, para fazer tendas, para fazer roupas, para fazer móveis. Então imagina você que Lázaro era um homem hoje aqui de lojas de móveis. Ele era talvez dono de uma empresa, de uma empreiteira que fabrica tendas, casas populares, tendas populares. Amém? E Maria estava cheia de gratidão, cheia de gratidão. Você quer receber o Espírito Santo? Amém. Olha o segredo de Maria. Essa Maria era a irmã de Lázaro. Quando Lázaro volta dos mortos depois de 4 dias, Maria fala: esse óleo, esse perfume que eu comprei, paguei mais de 300 denários, né? Esses tempos atrás eu preguei aqui, eu fiz as contas, daria mais de 40 mil reais. 40 mil reais, preço de um carro popular. Ela pegou e derramou tudo em Jesus, em questão de 1 minuto. E eles ficaram criticando. E Jesus disse: onde for pregado o Evangelho, vai contar o que essa mulher fez, porque ela não tinha o meu sepultamento. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o que essa mulher fez foi um sinal de Deus para mim. Ela foi uma resposta de Deus para mim. Deus está usando essa mulher para me consolar, para me abençoar. Jesus está dizendo: eu estou sendo abençoado hoje por essa mulher, porque ela está sinalizando, está chegando os dias para se cumprir a profecia na sua vida. Eu estou sendo escolhido para ser sacrificado. Eu sou o cordeiro do sacrifício. E essa mulher hoje quebrou o vaso, porque o meu corpo tem que ser quebrado, meu corpo tem que ser rasgado, para que o óleo, o Espírito Santo que está sobre mim, seja derramado para o mundo. E o perfume desse óleo enche toda a casa, todo o planeta vai ser abençoado, vai ser tocado pela unção de Deus que está em mim. É isso que Jesus disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas eu irei. Então quer dizer que eu enviarei um outro igual a mim, um outro consolador, um outro tipo advogado fiel, que vai estar junto com vocês nessa terra, nesse mundo, para consolar vocês, para fortalecer vocês e para trabalhar em vocês, para edificar em vocês a imagem minha, a imagem do Cristo, a imagem de Deus. E para encerrar, 2 Coríntios 4, 7 a 12, eu encerro aqui. 2 Coríntios 4. Andando no Espírito, vivendo no Espírito. Esse texto é de Gálatas 5, 16. Eu espero que o pastor amanhã fale alguma coisa sobre ele, né? Mas se ninguém está falando, eu posso falar outro dia. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O que é o tesouro? É o Espírito Santo. Quem é o vaso de barro? Você.
Temos um tesouro em vaso de barro, o Espírito de Deus que habita em você. Sorria, sorria. Você está sendo ungido. Sorria. Não tem sorria, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo ungido agora. Aleluia. Sorria, o Espírito Santo está entrando na sua vida. Está te renovando. Está pairando sobre você, mas está também entrando dentro de você. Temos um tesouro dentro de nós, para que a excelência do poder, olha, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Há uma excelência de poder dentro de nós, a gente não vê. Você não vê. Às vezes você nem sente, mas há uma excelência de poder. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Presta atenção. Paulo está falando de um morrer na carne, de um sofrer na carne, pelo fato de você carregar Deus dentro de você. E aí eu gosto muito de lembrar de Maria, porque Maria levou Jesus no ventre, e nós levamos Jesus também no nosso ventre. Por isso que a Maria é tipo da igreja, porque toda a igreja carrega Jesus como um bebê, ainda um bebê no seu coração, porque ainda você não sabe o que você é. Um dia você saberá, mas você carrega um poder dos poderes dentro de você. Mas pelo fato desse poder divino estar dentro de você, você se sente atribulado nesse mundo. A sua carne sofre. Por isso que Paulo diz: nós ficamos atribulados, nós ficamos oprimidos, nós ficamos tristes nesse mundo. A nossa carne sofre, porque a nossa carne muitas vezes ela quer pecar. O pecado habita na nossa carne, habita no nosso corpo, mas o Espírito Santo não quer que nós nos corrompamos. Então o Espírito Santo luta com o nosso corpo, e o nosso corpo sofre, mas o nosso espírito está livre. O corpo sofre, mas o espírito não. Olha o que ele diz: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu quero dizer que a vida de Cristo está se manifestando em você. A vida de Deus vai se manifestar em você. Sabe por que nós vamos ver coisas maiores? Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de vida, o Espírito Consolador, o Espírito Redentor, o Espírito de força, de fé, de graça está sobre nós, e Ele há de manifestar. Aleluia! Se você sente que há uma luta, que há uma tribulação, se você sente que há uma morte no seu corpo, é porque em breve o Espírito de vida vai se manifestar, a unção de vida vai se manifestar. Aguarda, espera, porque Cristo vai se manifestar, e grandes coisas vão acontecer, coisas maiores você vai ver. Se você sente o morrer no corpo, você vai sentir o viver do Espírito. Aqui Paulo está falando da renovação. Andar no Espírito é assim. Andar com Jesus é assim. A gente fica triste com tantas coisas. Tantas coisas. Na verdade, não é a gente que fica triste, é Deus que está triste. É Deus que está triste. E nós sentimos a tristeza de Deus. E se nós sentimos a tristeza de Deus pelo pecado, pelo mundo, até a decepção conosco mesmo, se a gente sente a tristeza de Deus, certamente vamos sentir a sua alegria também. A alegria de Deus vai se manifestar, a unção divina vai se manifestar. Por isso não tenha medo, por isso não desanime. Como diz Paulo, somos angustiados, somos oprimidos, mas não ficamos desanimados, não ficamos destruídos. Veja a expressão: eu não fico destruído, porque na verdade a gente não é destruído. Deus nunca desiste de nós, até porque nós nunca desistimos dele. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Não temos um outro caminho, não temos um outro Deus que possa ouvir a nossa oração e que possa responder a nossa oração.
Então preste atenção. Se você tem sentido a morte por volta de você, na sua carne, certamente você vai sentir a vida de Deus. A vida de Deus vai se manifestar. Deus está preparando um tempo de grande renovação para você. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. Aleluia. Vem para frente você que está buscando essa renovação. Venha para frente. Você que está também sofrendo com tantas decepções, a família, o mundo, as pessoas, gente querida, que nós amamos, muitas vezes ficamos tristes com os filhos desviados, com os filhos que não querem nada com Deus, com as famílias sendo destruídas pelo pecado, os casamentos se esfriando, se destruindo. Estamos sempre tristes com tantas coisas nesse mundo, e vemos que os homens de Deus também se entristeciam. Nós temos que nos entristecer, temos um coração sensível, corações sensíveis que ficamos tristes com o pecado neste mundo, mas Deus está nos renovando, Deus está criando em nós uma força maior, e Deus está trazendo para nós um poder maior, um poder de vida, um poder de cura. Venha à frente, você que precisa de oração, você que está enfermo, você que está triste, você que está preocupado, você que tem orado, você que tem buscado a Deus, você que tem perguntado